peso de 150 quilos. E aqui eu coloquei outro assunto, tá bom? Para a gente poder analisar nessa atividade assíncrona 2, que são as medidas de tendência central. Uma das medidas de tendência central, pessoal, é bastante vista por vocês, tá certo? Que é a média aritmética. A média aritmética é o quê? É eu pegar os valores e dividir pela quantidade de valores que eu tenho. Por exemplo, isso aí vocês sabem bem. Se eu tirei 8 na primeira unidade, tá certo? E tirei 10 na segunda unidade. Aí o professor disse, a sua média aritmética vai ser a sua média da disciplina. Você vai pegar 8 mais 10, vai somar, que vai dar igual a 18, e vai dividir por 2, que vai dar igual a 9. Então, 9 é a sua média aritmética, tá? Aí aqui, ó, além da média aritmética, pessoal, eu tenho a média aritmética para dados agrupados. É um tipo de média que eu utilizo para justamente a parte de distribuição de frequência. É por isso que foi interessante a gente ver esse assunto nessa atividade assíncrona 2. Aí, como é que é a formulazinha? A média aritmética para dados agrupados é o seguinte, ó, é a soma, tá? Do ponto médio vezes a frequência, que é a quantidade de vezes que aqueles dados se repetem, dividido pela soma da quantidade de vezes que aqueles dados se repetem. Bora lá para um exemplo, que no exemplo é onde a gente consegue entender melhor. Eu tenho o seguinte, ó, salários semanais para 100 operários não especializados. Aí ele diz o seguinte, ó, que o salário semanal, tá? Esse funcionário ele vai receber semanalmente. Qual é a quantidade de funcionários que recebem de 140 até menor do que 160? Ou seja, eu tenho 7 funcionários, tá? Que recebem esse valor daí, de 140 até menos do que 160. Já a quantidade de funcionários que recebe de 160 até menor do que 180, né? Até 179, por exemplo, eu tenho 20 funcionários, tá? E assim por diante, gente, de 180 até menor do que 200, de 200 até 220, aí, ó, de 220 até 240, até menos do que 240, né? De 240 até 160. Então, eu tenho essa frequência de quantidade de funcionários que recebem entre essas faixas de valores. Então, se eu somar aqui, gente, as frequências, eu tenho uma quantidade de 100 operários, tá? Aí, como é que eu vou fazer? Para eu descobrir a minha média aritmética para dados agrupados, primeiramente, eu vou descobrir quais são os meus pontos médios, tá? Os meus pontos médios aqui, ó, nessa primeira classe, eu tenho o seguinte, ó, 140 mais 160, que eu vou ter igual a, dividido por 2, que eu vou ter igual a 150. Já aqui nessa segunda classe, de 160 mais 180, dividido por 2, eu tenho 170. Então, eu tenho os meus pontos médios descobertos. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o ponto médio e vou multiplicar pela frequência. Então, nesse caso, essa primeira classe é 150 vezes 7. Eu vou ter 1.050. Nesse caso daqui, ó, 170 vezes 20, eu vou ter 3.400. E assim por diante. O que é que eu vou fazer? Vou somar meus pontos médios, que deu um valor igual a 1.200. Se eu somar 150 mais 170 mais 190 mais 210 mais 230 mais 250, dá igual a 1.200. E eu vou pegar esses valores daqui, ó, dessa multiplicação desses produtos que eu fiz, 1.050 mais 3.400 mais 6.270 mais 5.250 mais 2.530 mais 1.000, que deu igual a 19.500, tá? Então, a partir do momento que eu tenho esses valores, o que é que eu vou fazer? Eu vou descobrir qual é a minha média dos meus dados agrupados, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu somei, que deu igual a 19.500, e divido pela soma das frequências, que deu igual a 100. Então, a soma do produto, do ponto médio vezes a frequência, dividido pela soma da frequência, deu igual a R$195. Então, a média salarial semanal desses 100 funcionários é igual a R$195, beleza? Gente, gostaria de agradecer a vocês, tá certo? Estudem, são 5 questõezinhas que a gente colocou para as atividades de vocês, para que vocês possam entregar posteriormente. Um abraço, boa noite.